Vocês estão aí, amigos? Vamos começar então. Eu estava aqui procurando no Aurélio uma palavra, né, que é um ponto importantíssimo. Sempre tem que fazer isso. Dicionário. Agora é vício. É vício. Pessoal, mas eu não gosto do dicionário analógico. Então tem o seu dicionário aqui, ó, no dicionário, como aplicativo no seu celular ou até mesmo no computador, como nós estamos usando aqui. E eu estava aqui observando a palavra homógrafo. Eu vou falar nessa palavra homógrafo. Aliás, homógrafo vem com H, se fosse fonética não viria, sob qualquer hipótese. Tanto que omni, você percebe que interessante? Omni, não omni lopus, omni em latim, o homem é o lobo do homem, não vem com H. E a palavra homógrafo, que eu vou colocar aí a você, já que você gosta, vou deixar aqui o Aurélio. Homógrafo tem uma relação direta com as aulas que eu vou colocar aqui agora, que nós vamos dar letras, né? Então observe que interessante. Se eu pegar a palavra homógrafo, que olha a etimologia dessa palavra com H, homo, que está aqui, por isso o homem é com H, né? Tudo com H, mas omnis em latim não é com H. O latim não conservava esse H. É muito interessante isso aqui, gente. Isso aqui é muito lindo, é muito, mas muito interessante. Pois bem, vamos lá. O que é homógrafo? São palavras que têm a mesma grafia, observe interessante, mas sons diferentes. Percebe como é interessante? E homófono tem a o mesmo som, mas grafias diferentes. Então, olha só que detalhe interessante. Vou pegar algumas palavras se você observar lá no nosso material. Vamos ao material para que você perceba que talvez seja o grande problema, né? Então, se eu pego, por exemplo, passo, passo e passo, perceba, ó, passo tem sons. Veja só, fono é som. Sons idênticos, passo, palácio real, e passo, que seria a marcha, né? Dê um passo, por favor, para mim. Grafias diferentes, mas sons idênticos. Elas são vamos, gente, ó, homofonas. Elas são de sons idênticos. Mas a grafia é diferente. Então, elas são homófonas. Uma vez chegaram à Bahia e perguntaram, como o senhor é hétero? Eu falei, que hétero o quê, rapaz? Está me xingando, que eu sou homem e tal. Então, quando alguém diz a palavra hétero significa diferente, né? Por isso, heterógrafas. Percebe ou não? Homófonas, homófonas, homofonas, mesmo som, mas heterógrafas. Seria o contrário. Se a grafia fosse idêntica, homógrafas. É simples, gente, só parar para pensar. Homógrafas, grafias idênticas. Então, homo idêntico, fono, mesmo som. Onde é que está o problema em termos de grafia? Quando uma palavra, observe bem, quando uma palavra tem sons idênticos, ou seja, são homófonas, mas a grafia é diferente, heterófonas. Por exemplo, senso e senso. Observe como esse detalhe é interessante. Senso e senso têm o mesmo som, são homófonas, mas elas são heterógrafas, elas têm grafias diferentes. E nós vamos, então, estudar exatamente isso com base no manual, no acordo ortográfico em português. O acordo ortográfico, lá na base 3, a lei, fala isso aqui. Ó. Você vai estudar isso aqui no nosso material. Inclusive, você vai abrir e verificar cada item desse material. Gente, é muito interessante. Página 129, você vai estudar um por um dos aspectos ligados à grafia. Um por um. Nessa página, na página 131, a base terceira da lei. Eu coloco a lei só para você saber que de fato isso existe. Quem tiver mais curiosidade vai ler a lei. Agora o que eu vou fazer? Eu quero interpretar essa lei. Eu quero ser um doutrinador. E como um doutrinador, eu quero, repito, interpretar essa lei para que vocês possam ter didática, sabe? A questão aqui é didática mesmo para você fazer a sua prova. Então preste bastante atenção aqui. Eu quero fazer orientações ortográficas sobre a ótica do S e do Z. O S e o Z podem ter o mesmo fonema. Vou repetir. O S e o Z podem representar o mesmo fonema. Se eu for ao WAIS, por exemplo, eu vou verificar lá, por exemplo, o S. O pessoal chama de som de S. Isso aqui lá na aula de fonética, vocês vão ver muito melhor isso aqui, mas, por exemplo, o S pode ser um fonema usadíssimo, o famoso som de S que as pessoas falam, efetivamente, é essa aqui, ó, é a consoante fricativa côncava dental surda. Fique calmo, vamos chamar de consoante fricativa surda. O S de sal. Mas ela pode ser a fricativa sonora. A fricativa sonora é o famoso som de Z. Então, a fricativa surda, no caso do S, é o som de S. E a fricativa sonora que produz som de Z. Então, o S pode indicar esses dois
porque isso é perigoso a questão fonética, né? Esses dois sons. Percebe? O Z, no entanto, observemos o Z aqui para você perceber. A letra Z, ela basicamente representa um fonema. Basicamente é um fonema, que é a sonora. Então, muita gente pensa assim, gente, mas se é Z, por que não colocam esse fonema sonoro só Z? Então, Zazá tem que ser com Z, casa deveria ser com Z. Quem defende ortografia fonética acha que casa deve ser com Z. Você fala, mas quem que é o louco que faz isso? Conheço vários grandes professores que defendem isso, mas vários, vários. Por que não escrever casa com Z? Aí só não vai aceitar quem é do aspecto da etimologia. Compreende esse detalhe? Quem quer verificar a origem. Então, há também uma boa defesa para o aspecto fonético. Muito boa defesa para o aspecto fonético. Então, vamos lá. Vamos verificar como é que essas letras elas se nos apresentam aqui. Bem, funciona da seguinte maneira. Atenção. Como é que funciona a perspectiva do S e do Z? Os maiores erros, eu olhei aqui, quais são os principais erros? É do isar e do isar. Você concorda comigo ou não? Então, memorize isso, por favor, para falar em memorizar. A utilização desse isar, desses dois sufixos, o sufixo isar, que é o sufixo com S, e o sufixo isar, que é o sufixo com Z. Vou repetir. Há o sufixo isar, que é o sufixo com S, e há o sufixo isar, que é com Z. As pessoas erram muito. Então, nós vamos falar da letra S e da letra Z, e aí nós vamos detectar qual que é a nossa lógica aqui da aula. O que mais cai? Você pensando, o que mais cai na prova? E o que mais as pessoas erram quando vão escrever? É exatamente essa lógica do sufixo isar. É uma coisa terrível. É uma coisa, repito, terrível. Então, vejamos aqui. A palavra é a palavra análise. Então, o que se faz na palavra análise? A palavra análise gera um verbo que é o verbo analisar. Quem já estudou, e vocês já estudaram formação das palavras, vocês já sabem que o que ocorre é o seguinte, ó. Para formar um verbo, basta colocar a vogal temática, que é o A, ou E, no caso o I, no caso de análise, a vogal temática é A, mais um R. Então, de análise gera-se o quê, gente? Analisar. Então, tira-se o E, que é uma vogal temática, coloca-se a vogal temática do verbo e o R. De novo, de novo, de novo, de novo. A palavra é análise. Tira-se o E, coloca-se a vogal temática do A, perceba, sem decoreba nenhum, e verifica-se exatamente o acréscimo do R, que gera o verbo. Então, vamos lá, ajuda-me aqui. A palavra é a palavra aviso. O que eu tenho que fazer em relação à palavra aviso? Tiro quem? Tiro o O, e aí eu escreveria o quê? Avisar. Avisar se escreve com S, não se escreve avisar com Z. Por que não se escreve? Porque basta tirar o O e colocar o A e o R, que estabelece a conexão com o verbo. A palavra é improviso. O que eu faço? Improvisar. Por que improvisar? Improviso, tiro o O, coloco o A, coloco o R. É difícil isso ou não? É tranquilo, não é? Por isso que todas as vezes que minha filha vai, como é que eu escrevo essa palavra aqui? Analisar. É com Z ou com S? Eu falo, filha, de onde vem a palavra? Não vem de análise? Análise não é com S? Então, analisar é com S. Percebe? O sufixo isar. Quer ver outra? Observe. A palavra é pesquisa. Então, vem de pesquisar. Por que pesquisar? Tira-se o A. A palavra é síntese. Cuidado, gente. Agora, isso aqui é uma coisa muito perigosa. Cuidado. Está preparado? Vamos lá. A palavra é síntese. Eu vou tirar o E. Agora que é a hora de a onça beber água. Vou tirar o acento, que vai mudar a sílaba tônica aqui. Então, como é que ficaria? Sintesar. Não ficaria sintesar? Não ficaria sintesar, não, professor. Ficaria sintesar. Por que ficaria sintesar? Eu tirei o E, e ao colocar o E, ao retirar o E daqui, o que eu fiz? Ao retirar o E, note bem, note bem, note bem, ao retirar o E, eu coloquei o ar. Só que não é assim que é a palavra. Você percebeu que a palavra é sim, observe, te. Agora, o que se faz? Tira-se também o S. Aí eu tive que mexer no radical da palavra. Quando eu mexo no radical da palavra, aí vem um outro sufixo, que é o sufixo isar. Entendeu como é que isso está interessante ou não? Eu tive que tirar parte da palavra que não só a vogal temática, eu tive que mexer no radical da palavra. Então, se a palavra é síntese, para formar a palavra eu tive que tirar o S, aí eu tive que tirar ainda esse E daqui, ó. Então eu tive que colocar sim, te, não tive que tirar o E, tive que colocar um T, olha que loucura. Aí eu tive que colocar um I,
certo? Não, porque o i já existe com o isar. Eu tive que mexer na palavra e colocar o sufixo isar. Ó. Sinte, em vez de colocar sintesar, observemos aqui, mais uma vez, se em vez de ser sintesar, eu tive que mexer não só no E, eu tive que tirar o E, tive que tirar o S. Se eu tiro além da vogal temática, aí eu tive que acrescentar uma consoante chamada consoante de ligação, e aí eu tive que colocar o sufixo isar. Então o sufixo isar vem, professor, em sintetizar, quando eu mexo a mais do que efetivamente é a vogal temática. Sim, eu mexo a mais do que seria a vogal temática. Você me dá outro exemplo, professor? Sim, quer ver? Ó? Aqui, ó. Tira o E e coloque AR. Ficaria catesar. A palavra é catesar? Não. Vamos verificar como é que é a palavra? K-T. Aí veja, ó. Que, U, se mantém. Tirei o E também aqui, ó. Mais o sufixo isar, vira catequizar. Entendi, professor. Então, se eu mexer a mais do que seria a vogal temática, por isso que é importante saber estrutura e formação das palavras, se eu mexer a mais do que da vogal temática, eu vou ter que acrescentar o sufixo isar. Se você mexer a mais do que a vogal temática, se tirar mais do que o E, em vez do isar com S, que na verdade o S não é um sufixo, não faz parte do sufixo, é o AR. Notou como é interessante? A palavra é hipnose. Vamos, ajude-me aqui, como é que seria hipnose? Hipnozar? Não, é hipnotizar. Eu tive que mexer a mais do que na vogal temática. Você já aprendeu. Observe como é interessante. Batismo. Fica batismar? Não. Como é que seria? Sim ou não? Mexi muito na palavra. Ó. Batizar. Com Z. Nossa, batizar é com Z, professor? É. Quer ver? Observe lá no dicionário Wise para você perceber como esse detalhe é interessante. Batizar. Vamos colocar essa palavra, batizar. Por que batizar é com Z? Porque mexeu a mais do radical, virou batizar com Z. Aí vem a etimologia, inclusive, de onde vem, né? É muito lindo, gente. É muito lindo. Voltemos lá para que você possa perceber aqui junto comigo. Você vai fazer um a um essa palavra, essas palavras que estão aqui. Observemos aqui o material. A palavra é cicatriz. Já possui, inclusive, o Z. Cicatrizar. Essa aqui, esse Z é mantido, inclusive. Ó. Aí coloca cicatrizar. Catálise, como é que seria? Catalisar. Nossa, eu já vi tanta gente, mas tanta gente escrevendo catalisar com Z. Mas você não tem noção da quantidade de pessoas que escrevem catalisar com Z. É uma coisa assim impressionante. A palavra raiz, enraizar, já possui o Z. Aval, mais o sufixo isar. Não há S, portanto, isar. Final, finalizar. Por que finalizar? Acrescenta-se o sufixo isar. Economia, economizar. Útil, utilizar, é só o sufixo isar. Canal, canalizar. Veja só como é interessante. Deslize, deslizar. É deslizar com Z mesmo? Será que é? Vamos ver? Eu mexi aqui apenas no E, né? Então seria deslizar com Z. Vamos verificar de onde vem essa palavra deslizar. Isso é muito interessante. Se é com Z mesmo. Vamos escrevê-la aqui. Deslizar com Z. Será que vai aparecer deslizar com Z? Porque vem de deslize? Existe deslizar com Z. Observe que interessante. Ó. Possível. Notou? Mas existe deslizar com S? Será que seria possível escrever deslizar com S? Será que existe esse termo? Deslizar com S é tornar-se liso. Então de liso deu origem a alisar, deu origem a des, prefixo des, mais lisar. Deslizar com S é uma coisa, deslizar com S, com Z é outra coisa completamente diferente. Você notou? Uma coisa que é fundamental, você vai ter que saber a origem das palavras, de onde vem a palavra. Por isso eu disse, o que é importante antes de fazer ortografia?
fazer estrutura e formação das palavras. Se você estudar estrutura e formação das palavras, você vai conseguir fazer ortografia com muita tranquilidade. Percebe como é interessante ou não? Claro, voltemos ao exercício. Qualquer dúvida que você tiver, você pode falar perfeitamente comigo sem nenhum problema. Mas é isso, para ratificar aqui o que eu havia falado a vocês. O que você vai fazer? Você vai sempre analisar o seguinte: mexeu apenas no radical aqui, acrescente, se há S no radical, acrescente um AR. O A é vogal temática, o R é desinência. Mexeu além do O aqui, mexeu além do E, além da vogal temática, esses nomes não podem ser, sob qualquer hipótese, nomes difíceis para vocês. Você tem que ter feito estrutura e formação nas palavras. Tem que saber estrutura e formação nas palavras. Olhou lá, mexeu mais, aí tem que colocar o sufixo isar. Repito, colocar o sufixo isar. Ah, houve Z no radical. Você já coloca, já mantém o Z, não é? Então, o sufixo é o sufixo isar. Vamos agora, então, passar para outra utilização do S, que é a lógica do ESA e do ISA. Já voltaremos na próxima aula. Avante, avante, avante!